tenho certeza que se você pesquisar aí no Google agora por ações descontadas, só vão aparecer empresas que já estão na boca dos investidores. Banco do Brasil, Sanepar, Copasa, Copel, Transmissão Paulista e várias outras empresas que já estão aí como cartas marcadas, digamos assim. Mas hoje nós vamos fazer diferente, vamos trazer aqui outras empresas. Vamos mencionar aqui 5 ações de 5 empresas que são relativamente pouco comentadas, são empresas lucrativas, você vai ver isso no decorrer do vídeo, e essas empresas, na minha opinião, elas estão descontadas, são boas empresas, e eu gostaria de saber no final do vídeo se você tem alguma dessas empresas que nós vamos falar aqui no vídeo de hoje. Bom, e vamos lá então, né? A primeira empresa que eu trago para vocês aqui no vídeo de hoje é a Taurus Armas. E essa empresa aqui, ela tem um fato aí bem curioso que vocês devem se lembrar muito bem. Ela era bastante falada, bastante especulada há um tempo atrás, por volta aí de 2018, 2019, virando aí para 2020, muito aí por questões de expectativas políticas, né? Especulava-se muito aí em Taurus Armas. Eu creio que vocês devem se lembrar disso, né? As ações subiram bastante, porém, como a gente pode observar aí nos números, né? A empresa era uma empresa bastante problemática, acumulava aí alguns prejuízos, né? Não havia fundamento que correspondesse à forte alta que a gente viu na época. Porém, hoje a situação é diferente, conforme a gente pode observar aí nos últimos números da empresa. O que a gente vê hoje é que a empresa retomou o controle financeiro, e um dos atrativos aí nessa empresa, na minha opinião, é o fato dela exportar os seus produtos para outros países. Empresas exportadoras são boas opções de investimento, né? Geralmente em tempos de crise elas costumam ser mais procuradas, mais requisitadas, e principalmente quando elas começam a reportar resultado, quando elas começam a melhorar o seu operacional, e é o que está acontecendo aí com a Taurus nesse momento. Então, além dela ser uma empresa dolarizada, a gente vendo aí os indicadores, nós observamos um PL de 3,5, um preço sobre valor patrimonial de 4,1 e uma dívida líquida sobre EBITDA de 0,6 vezes. Talvez esse, né, o ponto aí que mostra claramente que a empresa está controlada financeiramente, é bem representada aí nesse gráfico, onde a gente vê a geração de caixa aumentando e a dívida diminuindo. As margens altas da empresa mostram que ela está lucrativa, né? Deixou o passado para trás, e é um setor de nicho, é um nicho bastante específico. Eu estava dando uma lida agora há pouco aí no release, tem outras informações importantes que a gente pode até trazer em outros vídeos, mas é uma empresa aí que tem potencial de crescimento, na minha opinião, principalmente fora do Brasil, e os resultados que a gente mostrou aí vêm sinalizando isso, e na minha opinião a empresa deixou de ser aí uma empresa meramente especulativa, como foi no passado, e agora de fato a empresa vem entregando resultado. E chegamos aqui em mais uma empresa que, na minha opinião, é pouco comentada dentro de um segmento que tem várias empresas, né? Estou me referindo aqui ao setor elétrico, e a empresa que eu trago aqui hoje no vídeo é a Alupar, dentro de um setor aí que a gente só se vê falar em Taesa, Transmissão Paulista, Copel, Engie, EDP e outras grandes aí do segmento. Na minha opinião, a Alupar fica ali meio que esquecida, porém é uma das tops aí do setor, na minha opinião. E olhando aí para os números e para os indicadores, nós temos uma empresa sendo negociada a um PL de 4,9 vezes, um preço sob valor patrimonial de 1,05 e a dívida da empresa também bastante controlada, e por se tratar aí de um setor muito previsível, é muito tranquilo. Esse é o grande atrativo, né, do segmento elétrico. Os contratos dessas empresas são de longa duração, o que garante aí previsão de receita, geração de caixa principalmente, e conforme a gente vê aí nos números da empresa, na relação aí dos seus contratos vigentes de transmissão, observem aí que todos eles têm vencimento a partir de 2030. Alguns aí 2037, outros acima de 2040, inclusive tem um perpétuo lá na Colômbia, ou seja, é receita garantida até o final desses contratos. Inclusive são contratos reajustados aí pelos índices inflacionários,
E em 2022 agora a empresa vai expandir bastante aí o seu sistema de transmissão. Esses aqui que vocês estão vendo na cor azul já estão em operação e esses aqui na cor verde em pré-operação, e até o fim de 2022 a empresa vai contar aí com quase 8.000 quilômetros de linha de transmissão em operação. E nesse ponto é como dizem aí os analistas, né? Aqui é o filé do negócio. E a gente observa ainda nos números da empresa que ela deu um salto de 2018 para cá em termos aí de receita, lucro e margens. Essa alta lucratividade faz com que seja uma empresa bastante procurada aí para dividendos, e talvez esse ponto aqui dos dividendos é o que faz com que essa empresa não seja assim tão comentada quanto as outras que a gente já conhece aí no mercado, né? A gente observando bem aí o histórico de dividendos, a gente observa que é um dividendo recorrente, é um dividendo constante, mas ainda abaixo da média. Porém, se a gente observar com cuidado, a gente vê que esse dividendo ele vem aumentando aí nos últimos 3, 4 anos. Então, em termos aí de fundamento, é uma empresa aí bastante redondinha, digamos assim, uma empresa lucrativa que vem de evolução nos últimos anos, aí, como a gente observou. Tem projetos aí para finalizar agora em 2022 e a previsão, vendo esses números aí, é de que a empresa possa crescer ainda mais a partir desse ano. Queria até que você me desse a sua opinião em relação a essa empresa, se você já tem essas ações em carteira, e comenta aí quais são as suas empresas que você está investindo para dividendos e se tem alguma aí que você considera fora do radar, mas que você está de olho. E eu quero até aproveitar rapidamente, a gente falou aqui de dividendos, eu quero lembrar a vocês que eu vou deixar um link na descrição com a agenda de dividendos para janeiro, vocês estão vendo aí na tela, é essa agenda aí. Vou deixar o link na descrição e quem se cadastrar recebe antecipado as próximas agendas dos próximos meses de 2022. É um material bem interessante para você estar monitorando aí as datas de pagamento de dividendos. Afinal de contas, o ano de 2022 possivelmente vai ser mais um ano aí de grandes dividendos, tá bom? Vou deixar o link na descrição, acessa aí depois. Bom, e vamos seguindo aí com as nossas empresas lucrativas, pouco comentadas e descontadas. Eu trago para vocês aqui agora um pouquinho aí da empresa Trisul. Esse é um segmento que tem várias empresas, inclusive muito comentadas, né, como Ezetec, Cyrela, MRV, Direcional. A Trisul fica aí meio que esquecida, porém é uma empresa muito bem tocada até aqui, conforme a gente vai ver nos números agora. Está sendo negociada a um PL de 6,5, a um preço sobre valor patrimonial de 0,8, uma dívida líquida sobre EBITDA muito baixa, 0,4 vezes, o que para o setor é ótimo, né? Por se tratar aí de um setor bastante cíclico. A gente vê aí que a empresa trabalha com margens altas e esse número não é isolado, né? A gente observa que historicamente vem crescendo tanto lucro, receita, quanto ROI e margem líquida. E para quem tem medo do setor, por se tratar de um segmento bastante cíclico, a gente tem que ter cuidado sim, isso é fato, obviamente, mas também a gente não pode esquecer de olhar com olhos de quem está buscando por oportunidades lá na frente. Afinal de contas, por ser um setor cíclico, ele tem os seus altos e baixos, a gente precisa fazer aí a filtragem para localizar as boas empresas que vão passar por esse momento adverso com mais tranquilidade, e eu vejo a Trisul como candidata para esse cenário, e a gente tem que lembrar o seguinte, é em momentos adversos que a gente encontra empresas baratas. Dificilmente você vai encontrar empresa barata em tempos de sombra e água fresca. Isso raramente vai acontecer. Então, como nós já sabemos, né, o que prejudicou muito as construtoras foi a alta de juros. Isso foi péssimo para essas empresas porque encarece o crédito e aí entra o crédito imobiliário. E para 2022 a tendência é que os juros subam ainda mais, o que continua sendo ruim para essas empresas. Porém, espera-se que a taxa de juros, a Selic, comece a cair novamente, o que seria aí algo mais coerente e normal dentro de uma economia que precisa crescer. A gente sabe que aumentar juros nunca foi solução para nada, principalmente nos tempos atuais, né? Principalmente na nossa economia que precisa girar. Esse é o problema atual, né? A economia está travada e o aumento de juros aí sem precedentes desenfreadamente não faz muito sentido aí
com a ideia de que a economia precisa se desenvolver. Então a expectativa é que a Selic ainda dê uma certa subida até certo ponto e a partir daí ela vai começar a cair. São expectativas do Banco Central. A gente não sabe se de fato isso vai acontecer, mas se acontecer, as construtoras possivelmente vão voltar para o radar dos investidores. Lembrando que isso aqui é a minha opinião sobre o assunto, tá, pessoal? E vendo aqui nos números, eu acredito que ela tem condições aí de passar por essa fase ruim e poder colher bons frutos lá na frente em tempos aí de estabilidade, né, da volta da estabilidade econômica. Bom, e chegamos aqui na quarta empresa, lembrando que a gente está falando aqui de empresas pouco comentadas. Essa empresa que eu vou trazer aqui é uma empresa talvez nem tão pouco comentada assim, mas é uma empresa que eu não vejo analista recomendando, não vejo corretora fazendo cobertura, apesar de ser uma grande empresa. Estou falando aqui da SLC Agrícola, é uma empresa do segmento de agronegócio, focado na produção de algodão, soja e milho, e atualmente os indicadores da empresa estão negociados a um PL de 8,5, um preço sob valor patrimonial de 2,5. É outra empresa aí muito saudável financeiramente, trabalha com margens altas e não são números isolados, ela vem de crescimento tanto de receita quanto de lucro, e também o ROI e margem líquida vem de crescimento. E aqui nós temos mais uma empresa exportadora, que nesses momentos aí de crise geralmente são boas opções para a gente fazer o estudo. E essa empresa vem operacionalmente falando bastante acima da média, um desempenho produtivo muito forte. A tese de investimento nas exportadoras é bem clara, né, como nós falamos anteriormente, e na minha opinião é mais uma empresa aí com múltiplos descontados, que atua dentro de um setor que é talvez o principal motor da economia do nosso país. E essa é uma empresa aí que a gente tem bastante coisa para falar dela. Se vocês quiserem vídeos mais completos aí sobre essa empresa, eu posso trazer. Sobre outras empresas também que a gente falou aqui, é só deixar nos comentários aí para mim. É uma empresa bem interessante aí no setor do agronegócio. Bom, e chegamos aqui então na quinta empresa, dentre as quais eu considero empresa barata, lucrativa e pouco comentada. Lembrando que não é nenhuma recomendação de investimento. O racional que eu estou trazendo aqui é para poder abrir a sua mente para que você olhe além das empresas tradicionais que a gente sempre vê falar aí todos os dias. A ideia é a gente buscar novas empresas, buscar conhecimento, estudar e conhecer outros setores e outras empresas listadas na bolsa, até porque nesses momentos de adversidade sempre surgem oportunidades. Se você é investidor, não adianta, você não pode parar de estudar, você tem que sempre estar buscando por oportunidades. Dito isso, então, a quinta empresa é do setor bancário. Estou falando aqui do Banco ABC. Tem uma boa margem de lucratividade, como vocês vão ver aí nos indicadores. Está sendo negociado a um PL de 6,6, um preço sob valor patrimonial de 0,7 e atualmente trabalha com uma margem líquida de 29%, uma margem que é inclusive maior do que outros bancos mais relevantes aí do que o Banco ABC em termos de valor de mercado. É um banco estratégico que atua principalmente atendendo médias e grandes empresas, e isso proporciona ao banco uma melhor qualidade de crédito e uma carteira talvez mais defensiva. E nem por isso ele deixa de ser rentável, muito pelo contrário, as margens financeiras vêm evoluindo e inclusive ele tem se mostrado um bom pagador de dividendos, com exceção aí do ano de 2020 por causa das restrições que nós já conhecemos. De modo geral ele sempre pagou bons dividendos para o acionista e é mais uma empresa descontada e lucrativa na minha opinião. Mas me conta aí você, qual dessas empresas que você é investidor? E se você quiser algum vídeo mais completo aí de alguma dessas empresas que nós comentamos aqui, deixa aí também nos comentários que eu trago em breve aqui para vocês, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado aí pela sua audiência em mais esse conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Bons investimentos e até a próxima!